Fabiola, até peço desculpa que eu estou olhando aqui para baixo bastante, que eu estava conversando com duas fontes minhas, uma na cidade de Gaza, exatamente, no centro do território da faixa de Gaza, e uma que está em Rafah. As duas trabalham em organizações não governamentais, né, e atuam na área de saúde. Ela estava lembrando, perguntando o negócio exatamente dos 20 caminhões, ela lembrou assim, usou até um palavrão, na verdade, não vou repetir, mas falando assim, isso é ridículo, porque você tem mais de 100 caminhões, tem uma fila do lado do egípcio de Rafah, com mais de 100 caminhões na fila, em aguardo, com mantimentos, produtos de saúde, produtos médicos, água potável vindo da Turquia, vindo do Egito, vindo dos Emirados Árabes, e isso simplesmente não passa. Então ele falou assim: vai passar esses 20 aqui, isso aqui é migalha. Né? É claro que eles falaram, qualquer migalha é útil para quem está passando fome. Só que isso aqui é migalha, eles falaram, isso é migalha, né? E não é mais do que migalha. Ele falou, isso aqui, na verdade, é simplesmente para Israel ficar bem diante do mundo. Né? E aí colocar, acrescentaria o que o próprio Jamil falou, Israel e os Estados Unidos diante do mundo, porque foi assim, tipo, só de caminhões tem 6 vezes mais do que isso, né? Mais de 6 vezes mais. E também estavam comentando aqui que 14 instalações de saúde pararam de funcionar em Gaza porque ficaram sem combustível para os geradores. Vamos lembrar que o bloqueio de Israel bloqueou não apenas bloqueou a energia elétrica, né, que vinha via cabos de Israel, bloqueou água, bloqueou a entrada de alimentos, bloqueou a entrada de produtos médicos, bloqueou a entrada de hospitalares, bloqueou a entrada de remédios e bloqueou combustíveis. A justificativa de Israel é de que esse combustível iria indo para o Hamas produzir terrorismo. Só que o que acontece? Como Gaza só tem uma planta de energia solar e uma outra de geração de energia a termoelétrica e elas estão esgotadas, né? E não há combustível chegando nos hospitais, e aqui o pessoal da área de saúde lembrando que tem um hospital que consome 50 litros por hora, né, devido ao tamanho desses geradores, tem 14 instalações de saúde que simplesmente pararam de funcionar porque ficaram sem geração, e 4 hospitais fechados após serem bombardeados por, segundo eles, israelenses, né? Também estão citando a questão da fila do pão, que teve bombardeio em fila do pão. Você tem poucas padarias abertas, as que estavam abertas tem uma fila muito grande e bombardeios encontraram e mataram dezenas de pessoas que estavam na fila do pão. Ou seja, o pessoal que estava procurando pão também morreu com isso. E estavam comentando que, inclusive, os números do Ministério da Saúde lá em Gaza, né, palestino, está dando mais de 3.000, está dando 3.800 mortos praticamente agora, né? Então o que acontece é o seguinte: o que está acontecendo, a gente tem visto dia após dia, Fabiola, é um crime contra a humanidade que se sucedeu a um ataque terrorista. O Hamas fez um ataque terrorista nefasto, matando 1.400 israelenses. Na sequência, o que aconteceu é que Israel fez uma retaliação que já se enquadra, de acordo com a Quarta Convenção de Genebra, que diz respeito à situação dos civis, e já se enquadra na questão de crime contra a humanidade, né, por conta do cerco e do bombardeio, principalmente. Né? Então, é uma situação difícil. Israel deveria estar liberando os civis, né, de outros países para sair. O Egito deveria também estar pensando em formas de receber uma parte dos refugiados palestinos, né, e não apenas a entrada de insumos insuficientes. Né? Repito, o que Israel autorizou junto com os Estados Unidos? Eles anunciaram migalhas, né, que não vão diminuir o sofrimento. Agora, terminando só um ponto, né, que também falei com um especialista mais cedo, que eles falaram o seguinte, uma coisa muito interessante. A gente pensa, e com certeza tem que defender, que o pessoal que está em Gaza, porque Israel fez o quê? Evacuem o norte da faixa de Gaza, 1.100.000 pessoas vão para a parte do sul. E aí você tem gente dormindo na rua, cagando na rua, fazendo xixi na rua, sem comer, sem água, sem nada, né, tomando água muitas vezes salobra, vindo de um processo insuficiente de dessalinização de água do Mediterrâneo e por aí vai. Pois bem, isso gera uma pressão sobre o portão de Rafah, que é o portão sul que liga com o Egito. O Egito está evitando, né, abrir para refugiado. Por quê? Não apenas porque ele sabe que vai vir junto Hamas, tá, de quem eles são inimigos, Jihad Islâmica, entre outros grupos, mas porque ele sabe que na hora que chegar essa quantidade de refugiados, talvez esses refugiados não consigam voltar. Eles trabalham com a hipótese já de que Israel, se Israel resolver fazer uma incursão terrestre no norte de Gaza, ocupe em definitivo uma parcela do norte de Gaza e reduz, inclusive, o tamanho da faixa de Gaza para os palestinos. Então, essa hipótese faria com que os palestinos deslocados ficassem permanentemente no Egito. Então, o Egito também usa essa justificativa para não abrir as portas. Então, a questão é:
Ou você abre a porta e reduz o sofrimento agora, ou você não abre a porta e impede o sofrimento futuro. É uma tragédia. Olha, os comentários que chegam aqui, né? A Queiroz escreve: na guerra não há vencedores, todos perdem. Aí tem gente que escreve aqui: o Hamas precisa ser dizimado, Gustavo Bueno. O Hamas precisa ser dizimado, mas paz para os civis. É aí que vai vir a paz para os civis. Aí outras pessoas escrevem aqui: é muito triste acompanhar esse sofrimento de Gaza. O Hugo fala: todo o sofrimento de Gaza é culpa do Hamas. Ao Caio escreve: Biden é um oportunista do sofrimento ao colocar o veto dos Estados Unidos a essa chegada de ajuda humanitária nesse sentido, porque ela poderia já estar acontecendo. Vamos lá, Josias. A gente falou até no Abre aqui, o Jamil trazendo um pouco do panorama do que está acontecendo na faixa de Gaza. Enquanto isso, os bombardeios seguiram, né? Como a gente já falou sobre as mortes de pessoas que aconteceram, de civis, inclusive, que aconteceram hoje lá na faixa de Gaza, além de pessoas ligadas ao Hamas e algum outro grupo. Teve até uma entrevista que aconteceu para a Mônica Bergamo, do porta-voz das Forças de Defesa de Israel, e que deu a seguinte frase: para obter a paz é preciso assassinar os assassinos. Ou seja, esses ataques vão continuar.